Glórias a Deus, louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor em Jeremias 18, amém? Diz, o vaso do oleiro é a impertinência do povo. Diz aqui a palavra do Senhor, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te dessa casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É uma palavra, meus amados, muito forte ao meu e o teu coração. É uma palavra de vida. É uma palavra que o Senhor falou para Jeremias. Jeremias levanta e desce na casa do oleiro. Foi necessário, meus amados, Jeremias levantar e depois ele descer na casa do oleiro, porque lá o Senhor estava fazendo a obra com as suas próprias mãos. Mas quando o vaso chegava no oleiro, ele se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não sei se estou falando nessa tarde, você, que é um vaso escolhido de Deus, que tem sido quebrado, e você não está entendendo por que está passando por toda divergência, tem vindo sobre a tua vida, muitas frustrações, muitas tristezas, decepções, angústia, dor, aflição, enfermidade. Não sei o que está sobrevindo toda a tua vida, mas se você crê, Deus vai fazer coisas grandes acontecer na tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu sei que muitas vezes, amados, é difícil a caminhada, rebianda, ramanai, mas saiba que Deus está segurando em tuas mãos para te dar vitória, para te fortalecer no meio desta caminhada. Está vindo divergência, sim, sobre a tua vida, a tristeza tem vindo, sim. Mas eu quero te dizer que o meu Deus é maior, o teu Deus é maior para fazer milagre. Operando Deus na tua vida, ninguém impedirá o milagre acontecer. Se Deus é o teu favor, quem será contra ti? Se Deus é nosso favor, meus amados, então, somente crê e persevere, crê no Senhor Jesus. Mas para um vaso ser feito, é necessário escolher primeiro a argila. Escolher um barro, separar aquele barro e falar, este barro serve para fazer vaso. Porque não é qualquer barro, meus amados, que serve para fazer um pote, para fazer uma moringa, para fazer um filtro e para fazer o vaso. É necessário um vaso, um barro diferente para fazer o vaso. Tem que ter liga no barro para fazer o vaso. Ali o oleiro escolhe com muito cuidado, pega o barro ali e fala, não, este barro serve. E quando ele começa a fazer o vaso, ele começa antes a amassar. E é um processo para fazer o vaso. Começa a amassar o barro, e aí amassa, até chegar ao ponto. O ponto de começar ainda a fazer o vaso. Não é de qualquer forma que o vaso é feito. É necessário muito cuidado que o oleiro tem para fazer o vaso. Ele começa a fazer, mas muitas vezes se encontra pedra no vaso. E começa a tirar aquelas pedras que está ali naquele barro, começa a tirar. E a argila começa ali a fazer, amassando, e vai ali a roca ali rodando, para fazer aquele vaso. É um processo. E quando o vaso está quase pronto, muitas vezes o vaso racha. E o vaso rachado não pode colocar água. Porque se colocar água, a água vaza.
Se colocar uma especiaria, um coentro ali dentro do vaso, vai desperdiçar tudo que vai colocar. Você tem uma vasilha que está furada, que está rachada. Você acha que você pode colocar alguma coisa, especiaria de valor? Como que fosse água. Água é uma coisa de valor. Mas me diga um azeite, uma mirra. Vários tipos de aroma de azeite que tem especiarias especiais que são feitas caríssimas. Porque aquela viúva, quando ela pediu vasilhas emprestadas, ela não pediu vasilhas rachadas ou quebradas. Ela pediu vasilhas que estavam no bom estado, que ela poderia usar para colocar o azeite dela. Se tivesse emprestado vasilhas para ela com problema, ela não tinha recebido. Eu quero te dizer, aí o vaso rachou, e o oleiro começa outro processo. Coloca o vaso ali para ficar de molho. Coloca água e deixa ele de molho e começa a pisar no vaso para que o vaso venha se quebrar completamente, ficar os caquinhos, se tornar aquele barro novamente. E quando chega o barro novamente, o oleiro, com o mesmo cuidado da primeira vez, começa de novo a fazer o vaso. E quando ele começa a fazer o vaso, meus amados, agora o vaso ficou bom. Olha, o vaso está pronto para colocar, para deixar ele secar. Ainda não vai no forno, olha, seca. Deixa ele lá e olha. Fala, tá bom, tá seco. Quando olhou, tá seco. Quando tá na sua... Pega ali e vai agora para a temperatura do forno. É um segredo na temperatura do forno. A temperatura tem que estar exata. Porque se tiver frio, o vaso não se apronta. Se tiver quente demais, o vaso é queimado, não presta para nada. Olha que cuidado que o oleiro tem para fazer um vaso. E quando chega na sua espessura normal, a temperatura, ele coloca ali o vaso. Coloca o vaso, olha, o vaso roda de lá, começa o vaso sendo queimado na olaria ali de Jeová. Eu creio que é a mesma coisa, nós estamos na olaria queimando o pecado, queimando a imundícia, queimando. Nós somos um vaso escolhido de Deus. Você é um vaso escolhido de Deus. É necessário o oleiro trabalhar em nossas vidas. É necessário o oleiro trabalhar na tua vida. Rabanabri, anda, rabanai. E você não entende por que você está passando. Ai, anabre, açô de rabanai. Dereixa, rabanabre, anai, açô de rabanai. Olha o oleiro aí trabalhando aí no vaso de rabanai, açô de rai. O oleiro está trabalhando de rabanai. Ele está trabalhando aí, tirando tudo que não presta para fazer um vaso diferente, um vaso escolhido. E quando ele olha lá, o vaso está pronto. Ele toca no vaso, tá? Se ele fazer um sinal de bom, tá bom. Mas depende do sinal que ele fazer, ele fala, não, tá bom ainda, eu vou colocar de novo no forno. E você não está entendendo o trabalhar de Deus. Nós muitas vezes não entendemos o trabalhar de Deus. O vaso voltou de novo para o forno porque não estava pronto. Não fez o barulho que deveria fazer de pronto.